Bom, gente, olá para todo mundo. Eu vou começar hoje aqui um curso para vocês de física. E a primeira aula que eu vou dar para vocês é uma aula revisão, não é um aulão, tá? No curso de exatas, nas áreas de exatas que eu vou passar o conteúdo para vocês, também eu vou dividir entre aulão e aula revisão, aula resumo. Qual é a diferença delas? Na aula revisão eu vou dar os conceitos, eu vou dar uma pincelada na matéria e na aula no aulão eu vou passar tudo para vocês, inclusive resolução de exemplos de exercícios. A aula revisão é a matéria sem exercício, só a teoria, e o aulão é essa teoria um pouquinho só mais aprofundada, com a resolução de exercícios. Bom, a aula de hoje é Fundamentos da Cinemática Escalar, uma aula bem básica que eu vou tratar de alguns elementos, algumas coisas básicas desse primeiro contato de vocês com a física. Bom, a gente tem os elementos da cinemática. Deixa eu pegar aqui meu pincelzinho. Pointer Options. Elementos da cinemática, o que vai acontecer? Eu vou ter o espaço determinado pela letra S, velocidade escalar é o V, e a aceleração escalar é essa letra aqui, isso aqui é uma letra grega, tá? Chamada gama. Gama. Tá? Tem que usar essa letra aqui quando a gente for tratar de cinemática, tá? Depois vocês vão ver lá na dinâmica que é o Azinho, mas aqui na cinemática é o gama, e eu acho muito importante vocês notarem isso, tá? Porque numa questão dissertativa, o examinador ele dá mais ponto para quem usa essa letra ao invés do A, tá ok? Bom, vamos definir o espaço. O espaço é a distância do móvel até a origem medida ao longo da sua trajetória. Então aqui, por exemplo, deixa eu pegar meu coisinho de novo. Aqui eu tenho o início e aqui eu tenho o fim. Esse meio aqui que eu tenho é chamado de espaço. Aqui tem um positivo porque eu estou seguindo o sentido positivo da trajetória, tá? E depois a gente tem uma coisa que se chama equação horária. O que é uma equação horária? É a função, isso daqui é uma função, tá? Esse S aqui é uma função, que relaciona o espaço, S, com o tempo, T, tá ok? Então, por exemplo, eu tenho essa função horária. S é igual a 2 mais 8T. Se eu quero a posição dela na origem dos tempos, quando t for igual a 0, eu substituo t0 aqui e calculo. Então, o que vai acontecer? Na origem dos tempos, o que vai ser? O S vai assumir o valor de espaço inicial, tá? Eu substituo t igual a 0 aqui e eu tenho o valor. Se eu colocar t igual a 0 aqui, eu zero isso, fica S0 igual a 2 metros. Aqui é a mesma coisa. Se eu colocar 0 aqui, eu zero isso daqui. S0 é igual a menos 10 metros. Por que o menos? Vamos olhar aqui. Ó, no meu desenho, eu comecei aqui no 0. Essa foi a minha origem. Só que eu tenho um caminho para cá e eu tenho um caminho para cá. O menos 10 é que ele começou antes da minha origem. Então vamos supor que aqui seja o menos 10. Entenderam? É só uma... Na cinemática, o menos ele só indica a sua posição, tá? Porque isso daqui é numericamente igual. Aqui também, se eu colocar 0 aqui, zero. S0 igual a 0 quer dizer que na origem dos tempos eu estou exatamente aqui, no 0. Velocidade escalar. A velocidade escalar, gente, ela é definida em duas coisas. A velocidade escalar média e a velocidade escalar instantânea, tá ok?
Velocidade escalar média. Eu tenho aqui a minha origem. Aqui, deixa eu colocar meu pontinho de novo. Eu tenho aqui a minha origem. Aqui eu vou traçar. Eu quero a velocidade média desse espaço aqui, desse ΔS. Então eu tenho o ponto 1, que é o meu inicial, o ponto 2, que é o meu final. Então eu vou ter o espaço 1 e o espaço 2. O que vai acontecer? Eu vou pegar esses dois espaços, eu tenho um ΔS, a variação do espaço. Então, a velocidade média é a minha variação de espaço pela minha variação de tempo. Então, variação de espaço, espaço final S2, espaço inicial S1, tempo final T2, tempo inicial T1. Beleza? ΔS por ΔT. Depois eu tenho a velocidade escalar instantânea. O que é velocidade escalar instantânea? É a velocidade que está acontecendo naquele exato momento. É a diferença entre velocidade escalar média. Por exemplo, velocidade escalar média é de 80 km por hora. Então pode ser que algum tempo você manteve 80, e a uma hora você acelerou, você foi para 100, mas depois você caiu para 60 e manteve essa média de 80 km por hora. É uma média. Aqui não, aqui eu vou te dar a velocidade escalar no momento em que você quer. Então, vamos olhar. Aqui. A velocidade escalar instantânea é o limite de ΔS sobre ΔT, quando o meu ΔT tende a zero. Que isso significa uma derivada do espaço com relação ao tempo. Não sei fazer derivada. É muito simples. Vamos lá. Lembra daquela nossa primeira equação horária? S é igual a 2 mais 8t? Se eu for calcular o ds dt, eu coloco um ds aqui sobre um dt. Aí eu vou ter que derivar. O que vai acontecer? Eu olho para a minha equação. Esse termo aqui tem o t? Não, ele não tem. Então ele é cancelado. Esse termo aqui tem o t? Tem. Qual é o exponencial do t? 1. Ótimo. Quando eu for derivar, esse 1 vai cair para cá. Então eu vou ter 1 vezes 8, 8. E o t, esse t aqui, vai diminuir de 1 o seu exponencial. Então vai ficar 0. Então aqui tem um t elevado a 0. Como qualquer número, qualquer coisa elevada a 0 é 1, então a gente não precisa colocar ele. Isso daqui é a minha velocidade instantânea. De novo, S igual a menos 10 mais 15t ao quadrado. Vou calcular o ds dt. Esse termo aqui, o primeiro, o 10, tem t? Não, cancela. Esse termo aqui tem? Tem. Eu pego 2, jogo aqui para cá. Então vai ficar 2 vezes o 15, que é 30. T ao quadrado, 2 menos 1, vai ficar 1. T elevado a 1, que é igual à minha velocidade. Aqui de novo, S é igual a 1t ao quadrado. ds dt. Tem algum termo aqui que não tem o t? Não, então você não precisa se preocupar com isso. Tem esse, tem t elevado ao quadrado. Jogo 2 para baixo, então vai ficar 2 vezes 1, que é 2. Esse t diminui de 1, então vai ficar t elevado à primeira, que é igual à minha velocidade. Tá? Depois eu tenho o conceito de aceleração escalar. Tá? A minha aceleração escalar ela também pode ser dividida em duas formas. Aceleração escalar média e aceleração escalar instantânea. É a mesma forma. Você tem uma velocidade final, uma velocidade inicial, um tempo final, um tempo inicial. Essa variação. A aceleração escalar instantânea é a mesma coisa. É a aceleração escalar que eu quero no tempo exato. Vai ser o limite de ΔV sobre ΔT quando ΔT tende a zero, que vai me dar um dvdt. Vamos ver como é que faz a aceleração. Olhando o nosso exemplo anterior. O meu V é 8, né? Aqui. V é 8. T é 0. V é 8.
dv/dt é 0. Por quê? Eu não tenho um t aqui. Então, esse número aqui cancela. 0, que é igual à minha aceleração. Depois eu tenho v igual a 30t. O que aqui tem? Tem 1. 1 passa para cá multiplicando. Fica 30. Esse t diminui de 1, então fica t a 0. Que é 1, então a gente não precisa colocar. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho t a 1. O 1 passa para frente. Coloca aqui t a 0. Diminui de 1, t a 0 é a minha aceleração. Tá? E por fim, a gente vai classificar os movimentos. E essa classificação de movimentos é muito importante para a sua primeira fase. Normalmente cai para você classificar, normalmente cai bastante no Enem também. Como é que esse movimento pode ser classificado? Em progressivo e retrógrado. Quando eu estou olhando o meu S. Quando eu estou olhando o meu S. Quando eu estou olhando o espaço, eu classifico ele. Então, isso daqui tem uma chavinha. Eu classifico ele em progressivo e retrógrado. Progressivo, quando o meu espaço aumenta. O espaço aumenta e o meu v, a minha velocidade, ela é maior do que zero. O que significa que eu expliquei lá no começo, quando a velocidade é maior do que zero? É porque ela está a favor do aumento do espaço, tá ok? Quando o meu S diminui, consequentemente a minha velocidade vai ser menor do que zero. O que quer dizer a velocidade menor do que zero? Ela está contra o aumento do espaço, então por isso que aqui diminui, tá? Quando eu olho a velocidade, eu posso ver se o movimento é acelerado ou retardado. O que quer dizer isso? Acelerado, eu tenho um V aumentando, o meu V aumentou porque ele acelerou, e aqui eu tenho um produto de V vezes a aceleração tem que ser maior do que zero. O que significa isso? Que a aceleração e a velocidade têm o mesmo sinal, tá? Novamente, o sinal na cinemática só indica a direção. Então, se os dois tiverem sinais positivos ou se os dois tiverem sinais negativos, ele é acelerado. Movimento retardado, o V ele diminui. Então, o meu V vezes a minha aceleração tem que ser menor do que zero. Significa que os sinais são diferentes. Então, por exemplo, eu tenho um V diminuindo, né? Então, sei lá, eu estou a 100 por hora, depois eu passo a 80 km por hora. Então, a minha velocidade diminuiu, né? E aí, a minha aceleração também ficou negativa. Só que a minha velocidade está positiva ainda, né? Eu estou a favor da trajetória, mas a minha aceleração não. Então, por isso que ele ficou menor do que zero. Aqui a aceleração fica com sinal negativo e a velocidade continua com sinal positivo. Tá ok, gente? É isso. São os conceitos fundamentais que vocês vão ter de cinemática escalar. Na próxima aula eu vou passar para vocês exercícios, eu vou fazer um aulão, né? Vou explicar isso um pouquinho mais aprofundado, mas isso é um resumo para vocês, né? Assiste antes de resolverem os exercícios desse capítulo, acho que vai ajudar bastante vocês aí. Tá bom? Um abraço e até mais. E se gostarem, dê um joinha, deixe seu comentário, assina o canal. Tá bom? Beijo!